Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Luiz, seja bem-vindo, chega mais perto, fique à vontade. Por aqui você vai encontrar conteúdos de negócios, English for Business, autodesenvolvimento, conhecimentos gerais, escatologia e etc, tá? No YouTube você pode me encontrar como Eu Sou o André Luiz, no Instagram também, vou deixar o link aqui na descrição e aí fica muito mais fácil, tá certo? Então vamos lá, no último episódio falamos sobre Israel como relógio de Deus no mundo e o reset mundial. Quem não viu, procura aqui no Instagram ou no YouTube que esse papo está interessantíssimo. E essas duas coisas, gente, está muito conectado, tá? Israel é um relógio em razão das profecias que dão conta de que nos últimos tempos haverá uma batalha final no qual ajuntarão vários reinos, ou seja, várias nações farão aliança, se ajuntarão, se aglutinarão com uma aliança de guerra contra Israel, o que é conhecido como Armagedon. Tá, gente? Está em Apocalipse 16, o termo vem do hebraico, que é o Vale do Megido, que é uma planície hoje lá em Israel, onde já aconteceu muitas batalhas. Tá certo, gente? Em paralelo, nós temos as profecias de Daniel das 70 semanas. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. Pesquisa, que é interessantíssimo. Por quê? Porque dessas 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram. Só falta se cumprir uma semana. Uma semana contém 7 dias. Esses 7 dias representam 7 anos, que compreende o período tribulacional. Já ouviu falar na grande tribulação? Pois é, esse período de 7 anos é dividido ao meio, nos primeiros 3 anos e meio, né, onde é implantado o reinado do anticristo com a ordem mundial, e com a ordem mundial a ideia do reset populacional, porque isso forneceria melhores condições para o anticristo implantar a ordem e a paz. O que na verdade é uma falsa paz, tá, gente? Por quê? Porque no meio dos 7 anos, que dá 3 anos e meio, o anticristo ele vai se revoltar. Por que se revoltar? Porque nesse período ele já está sendo aclamado como Cristo, tá? E ele acaba assumindo esse papel de Cristo. Ele diz: sabe de uma coisa? Eu sou mesmo esse Cristo, então vocês têm que me adorar. É onde Israel rejeita, principalmente, né? E aí estabelece o caos no mundo, a batalha nas regiões celestiais também, e é nesse contexto onde o anticristo tenta governar na base da força, tá? Estabelecer aí algumas restrições do comércio, o contexto do chip. Já ouviram falar da marca da besta? Pois é, justamente nesse contexto. E é por aí que a gente vai caminhar nesse vídeo, tá, galera? Buscando, ou tendo o objetivo de nos conscientizar que já existe uma conjuntura para tudo isso acontecer e está cada vez mais próximo. Hoje, por exemplo, você tem um avanço da criação do que vai se tornar uma moeda universal, uma nova moeda digital. E olha que não é o Bitcoin, tá, galera? Porque o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, ele é uma criptomoeda descentralizada, o que dificulta o controle do Estado, em que os governos possam ter o total controle financeiro, tá? E a China mesmo já fez alguns testes, tá? Ela deu 200 yuans para a população. O que ela fez depois? Tomou tudo de volta. Você consegue ver aí o controle? Então, o que se vê? Que o controle exige que o dinheiro ele seja digitalizado, porque o Estado ele precisa ter o controle financeiro sobre as pessoas. Se você saca, se você compra, se você vende, o Estado precisa saber. Se você vai na padaria e compra um pão, por exemplo, com dinheiro físico, o Estado não sabe, né, onde que você foi lá, onde você foi, que horas, quanto você gastou, ele não sabe. Mas se você compra com dinheiro digital, aí sim o governo passa a ter muito mais informações sobre você. Então, se você me pergunta, André, por que então nós estamos vivendo um momento diferente de todos os outros momentos que já teve antes? Bom, principalmente que para nós que temos um pouco de conhecimento bíblico, nós vamos ver que o intento do anticristo é dominar o mundo. E você não domina o mundo se você não tem principalmente o controle financeiro
sobre as pessoas, você não possui uma rede de informações sobre as pessoas. E é esta rede que está sendo preparada, tá? Através aí de escutas inteligentes, o SEO, Search Engine Optimization, através de inteligência artificial, tráfego pago, business intelligence, etc. O FMI, por exemplo, criou uma cesta com as principais moedas do mundo. É conhecido, chamada de CDR ou XDR. O que é isso? É uma cesta de moedas equilibradas que acaba se consolidando numa moeda só para oferecer suporte financeiro aos países, tá? É uma moeda que vai fornecer um controle rígido e total sobre você. Eles vão saber o que você tem, quanto você tem, o que você compra, o que você vende, se você é um bom ou mau cidadão, e aí vão te classificando na rede deles, tá certo? Um exemplo disso, ou um precursor dessa moeda digital e mundial, é o próprio dólar hoje no mundo. Hoje o mundo inteiro negocia em dólar. E por que isso, André? Porque para uma moeda ser baliza para as demais nações, precisa ser uma moeda de alguém, de um país, que é o maior comprador, importador e exportador, que hoje é os Estados Unidos, né? A China, por exemplo, por que os Estados Unidos e não a China? Porque a China ainda não possui essa vocação, tá? Porque embora a China exporte bastante, ela mesmo produz para o seu próprio consumo, então ela não compra tanto como vende. E o que é preciso para o dólar ser substituído por essa nova moeda? Um enfraquecimento dos Estados Unidos. E é o que já está acontecendo na conjuntura internacional, tá? Já é o que a China e o Oriente Médio, a Rússia está buscando fazer, tá? Fazendo alianças entre eles, acordos de defesa mútua, troca de inteligência, informações e sistemas, tá certo? Semana passada, por exemplo, Putin foi à Coreia do Norte e estabeleceu vários acordos nesse sentido. E o próximo passo é o estabelecimento de uma guerra de proporções mundiais, e já temos falado sobre isso nos conteúdos anteriores. Basta uma faísca, né? Um barril de pólvora, basta que alguém acenda um fósforo e já estamos falando de Terceira Guerra Mundial. Para que chegue alguém com uma solução, né? Pensa-se na desigualdade mundial, na disparidade de diferenças entre as moedas, então alguém vai chegar com a solução, essa solução tem que ser compartilhada, então vamos dizer, por que não essa moeda digital, que vale igual para todo mundo e elimina essas diferenças, tá? A Visa, por exemplo, já tem uma patente para trabalhar e processar essas moedas, para a gente ver a que nível que já está a coisa. Aliás, a ideia é que não só a solução da moeda seja compartilhada, mas todas as demais soluções sejam compartilhadas. A agenda do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, é que todos os carros, todas as casas sejam compartilhadas, as bicicletas, tudo isso já vemos, né, diante de nossos olhos, né? A exemplo de BlaBlaCar, a exemplo de Airbnb. Então, não teremos mais casa, não teremos mais carro próprio, bicicleta, nada, tudo se compartilha. Claro que por trás de tudo isso tem um viés de enfraquecimento espiritual. E aí é onde eu gostaria de chamar a sua atenção, porque esse é o aspecto mais importante. Na hora que Deus deixa de ser invocado, é a hora que ele começa a tirar a mão. As Escrituras dizem que Deus é longânimo, mas a longanimidade de Deus não sugere injustiça. E aí é onde as profecias começam a se cumprir. Saiu uma pesquisa do Instituto Gallup, que é um instituto relevante nos Estados Unidos, dando conta que hoje apenas 24% da população dos Estados Unidos crê na Bíblia como palavra de Deus, crê na Bíblia como inspiração divina, quando até 1984 esse número era 40%. 24% de 40% de um total de 100%, no mínimo, isso deveria
chamar a minha e a sua atenção. E está se cumprindo o que diz as Escrituras, por exemplo, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a enganadores, a espíritos enganadores. Então, bora manter o semáforo amarelo aceso. Eu te encorajo a isso, tá? Vamos estar mais alerta, mais próximos de Deus e com o coração ansiando pela volta de Cristo. Pesquisa, leia e procure viver o reino de Deus já aqui na Terra, que tudo fica mais fácil, não é mesmo? E assim espero estar contribuindo alguma coisa para você, tá certo? Se você gostou, comente, compartilhe com alguém mais. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Você já tinha essas informações? Esse conteúdo te ajuda a ter um aumento de consciência, tá? Fale comigo, deixe um comentário e eu quero saber se isso te ajuda, tá certo? Não se esqueça, faça uma reflexão, tome uma atitude, continue trabalhando, seja quem você pretende ser. See you very, very, very soon.